Nesse segundo bloco da aula de Vigilância em Saúde, parte 1, a gente vai estudar as doenças, agravos e eventos de notificação compulsória. Tá? É um tema muito importante. Nós temos 3 temas principais na área de vigilância em saúde, tá? Que é doenças, vigilância epidemiológica, esse tema desse bloco aqui, e o tema de saúde ocupacional ou saúde do trabalhador, que vai vir na aula de Vigilância em Saúde, parte 2. Tá? Esses 3 temas juntos, normalmente, correspondem a 1 ou 2 questões em média nas provas de residência. Tá? Então, corresponde a pelo menos 10% das questões das provas de medicina preventiva. Então, é um assunto que é bem prevalente. Tá? A gente precisa conhecer ele bem. E a doença de agravos de eventos de notificação compulsória está entre os top 3 assuntos de vigilância em saúde que mais caem. Por isso, me segue aqui que a gente vai aprender de uma maneira bem didática. Primeiro, vale a pena a gente caracterizar o que é doença, o que é agravo e o que é evento, já que a gente está falando desses 3 aspectos aí que integram a lista de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória. A primeira doença, ela é uma enfermidade ou estado clínico que representa ou tem um potencial de representar um dano significativo para o ser humano. É diferente de agravo, porque agravo normalmente está relacionado à causa externa. Tá? É qualquer dano à integridade física ou mental que é provocado por causa externa, violência, acidente, abuso de drogas. Tá? E evento, ele é algo que é bem abrangente, porque o evento é qualquer situação, tá, que pode constituir potencial ameaça à saúde pública. Então, a doença pode ser um evento, um agravo pode ser um evento. O evento de saúde pública, e esse é o conceito do Regulamento Sanitário Internacional, que a gente vai estudar no terceiro bloco, é uma situação qualquer que pode constituir um potencial ameaça. O que caracteriza o evento, diferindo de doença e agravo, é que é uma ameaça para a saúde pública. Tá? A doença está relacionada à ameaça para o ser humano, tá? Para o ser específico, para o indivíduo que está com aquela enfermidade ou estado clínico, e o agravo tem relação com causa externa. Ok? Dito isso, nós vamos estudar o Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação. Tá? Apesar do nome SINAM ele não trazer doença e evento, trazer apenas agravo de notificação, é porque isso é uma questão estética, na verdade. O agravo é a única dessas palavras que se achou que ficaria melhor para formar uma sigla, o SINAM. Mas quando se fala em Sistema de Informação Nacional de Agravo de Notificação, se está querendo abranger também as doenças e eventos de notificação compulsória. Tudo bem? Em regra, essa é a primeira coisa importante, a gente qualquer profissional de saúde tem a obrigação, ou qualquer pessoa que saiba de uma doença, de um evento ou de um agravo que está na lista, deve notificar mesmo que seja uma suspeita. Tá? Em regra, se notifica a suspeita da doença. Tá? Isso é muito importante. A gente vai bater um pouco nessa tecla aí para vocês entenderem bem. Essa notificação, ela pode ser semanal ou essa notificação ela pode ser imediata. Quando a gente fala de notificação, a gente está falando de informar aos órgãos de direção da saúde, que pode ser a Secretaria Municipal de Saúde e ou a Secretaria Estadual de Saúde e ou a Secretaria de Vigilância em Saúde, que é o Ministério da Saúde lá em Brasília. Tá bom? Então, essa notificação é para esses órgãos, que são os órgãos gestores da saúde nos 3 entes federativos. Ok? Pode ser semanal ou imediata. A última lista, e essa lista ela varia, ela é editada de acordo com a conveniência e a necessidade para fins de políticas públicas. A última lista foi a de 3.000, estabelecida pela portaria 3.418, né, que ela é de agosto de 2022. Tá bom? Então a gente está estudando essa lista. Havendo novas listas, a gente vai lançar atualizações dessa aula ou lives de atualizações para manter vocês informados. Tá? A gente está sempre de olho no surgimento dessas novas listas. Ok? Quem deve notificar? Obrigatoriamente, quem deve notificar são os profissionais de saúde e ou os responsáveis por estabelecimentos de saúde públicos e privados. Tá? Então, quem vai fazer essa notificação semanal ou imediata para o órgão que a portaria estabelece, que pode ser um ou mais órgãos, entre os 3 que eu mencionei, tá? Quem vai fazer isso por obrigação, se não fizer, será punido, tá? São os profissionais de saúde ou responsáveis por esses estabelecimentos de saúde. Os estabelecimentos podem ser desde hospitais a postos de saúde. Tá? Entretanto, qualquer cidadão pode notificar por meio de canais abertos. Então, a gente tem um e-mail, por exemplo, que é o e-notifica, que é o notifica@saude.gov.br. Qualquer cidadão que esteja diante de uma suspeita de uma doença pode mandar um e-mail e notificar. Vai ser tratado esse e-mail como um rumor, tá?
e isso vai gerar uma investigação, um contato do CIEVES de Brasília, a gente viu o CIEVES, né? O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, lá em Brasília vai notificar, vai entrar em contato com a rede CIEVES para a investigação desse rumor por meio dessa notificação de um cidadão. Tá? Existe também o 0800, mas é voltado mais para profissionais de saúde, quando o profissional de saúde não tem acesso ao sistema, ou quando o setor de epidemiologia daquele município que o profissional de saúde está atuando, por exemplo, no final de semana, ele não está funcionando, o profissional de saúde pode ligar para o 0800 de notificação do Ministério da Saúde. Tá? Mas qualquer cidadão também poderia notificar por meio dos canais abertos. Tá? Essa notificação se dá normalmente por meio de um preenchimento da ficha individual de notificação. Cada agravo, doença ou evento tem normalmente uma ficha própria de notificação. E é interessante porque hoje em dia essa ficha de notificação ela também é uma ficha de investigação. Então a gente tem fichas de notificação / investigação. Então eu tenho, por exemplo, um caso de tuberculose. Tá? Eu atendo esse paciente, eu suspeito de tuberculose, mas eu ainda não recebi o resultado da baciloscopia de escarro lá no meu posto de saúde. Eu faço a notificação, ou a pessoa no posto de saúde responsável pela notificação preenche essa ficha de identificação, que é uma ficha individual de notificação / investigação. Notificar significa apenas dizer que houve uma suspeita de um caso. Só que investigar diz respeito a você caracterizar como é que estão os sintomas clínicos, há quanto tempo ele teve essa doença. Ou seja, é um campo que abre nos sistemas em que vai haver essa notificação que especifica mais detalhes sobre aquela doença, sobre aquele caso clínico e permite que haja uma investigação epidemiológica maior. Tá? Há situações em que uma notificação ela vai exigir uma investigação posterior. Vou citar um exemplo. Um caso de dengue que foi notificado, um caso de dengue grave que foi notificado, tá? A gente só notifica de maneira imediata caso de dengue grave ou óbito, tá? Então, houve um caso de dengue grave, foi notificado, e esse paciente com dengue grave vai a óbito. Vou citar um exemplo. O caso de uma dengue, por exemplo. A dengue é uma doença de notificação semanal. Os óbitos são de notificação imediata. Dengue a gente vai ver que é uma doença de notificação semanal. Então, um posto de saúde faz uma notificação, tá, para a Secretaria Municipal do município e por uma suspeita de dengue. Tá? E essa pessoa vai a óbito, tem a dengue confirmada e vai a óbito. Tá? Então, nesses casos, é muito provável que a Secretaria Estadual de Saúde exija uma investigação sobre esse caso. Então, se abre uma ficha de investigação para entender por que essa pessoa foi a óbito. Quais foram os sintomas sentidos, que tipo de vírus eventualmente que tipo de dengue, né, de vírus da dengue foi detectado, que área essa pessoa mora, tem mais pessoas que estão com óbito naquela região. Então, se começa uma investigação. Se partiu de uma notificação de suspeita, né, e depois, por conta da gravidade da consequência dessa doença, se abre uma ficha exclusiva de investigação. Tá? Isso também pode acontecer. Ok? Quando um estabelecimento de saúde ele não tem notificação para nenhuma doença, ele preenche, no final de um período estabelecido, tá, uma notificação negativa. Então, existe uma ficha, que é uma ficha até, do ponto de vista material, menorzinha do que a ficha de notificação e de investigação, que é uma ficha de notificação negativa, que ela é preenchida pelo estabelecimento de saúde, a pedido do município, quando não há notificação de nenhum agravo da lista, nenhuma doença, agravo ou evento da lista. Tá? E, por sua vez, o município receber de todos os estabelecimentos essas notificações negativas, se não tiver no município inteiro nenhuma notificação de doença listada, ou de agravo do evento, ele, por sua vez, vai informar ao Estado que não houve nenhuma notificação preenchendo a ficha de notificação negativa do município. Tá? E cabe ao Estado informar ao Ministério da Saúde, normalmente numa periodicidade quinzenal. Então, o fluxo é esse. Estabelecimentos de saúde notificam o município, normalmente essa notificação ela acontece de acordo com a necessidade de ser semanal ou imediata, pelo estabelecido na portaria. O município semanalmente informa o Estado e o Estado quinzenalmente informa ao Ministério da Saúde. Tá? Lembrando que essa portaria aqui é uma portaria nacional. Agora, estados e municípios podem acrescentar, a seu bel prazer, por questões de saúde pública específicas da sua realidade estadual ou municipal, outros problemas. Eu dou o exemplo da esporotricose. Esporotricose, em muitos estados, é uma doença de notificação compulsória.
tá? Mas na lista nacional a esporotricose não é. Tá? Então não interessa a vigilância ambiental dos estados ou dos municípios, tá? Mas não é do interesse do Ministério da Saúde saber de casos de esporotricose. Tá? Por isso não entra na lista nacional. Então isso é possível de ser feito por legislações estaduais. E aí os estados vão estabelecer fluxos e fichas de investigação e notificação próprios de acordo com a sua necessidade. Ok? Vamos lá. A notificação compulsória, ela acontece em alguns sistemas. Tá? Eu acho que vale a pena a gente citar isso. O sistema principal é chamado de SINAM. Tá? A ficha, ela alimenta o SINAM, tá? Que é, talvez, o sistema de informações mais importantes, dos mais importantes para nortear políticas públicas, porque é um sistema que vai identificar quais são as doenças mais prevalentes, menos prevalentes, que causam mais mortes, menos mortes, tá? E ele, juntamente com o sistema de informações de mortalidade, são os dois sistemas mais importantes para direcionamento de políticas públicas. Sem dúvida alguma, o SINAM ele é o mais importante para a vigilância em saúde, tá? Algumas doenças já começam a ser notificadas em um sistema chamado ESUS Notifica. Esse ESUS Notifica, ele ganha maior notoriedade, então pode ser que comece a cair em prova, tá? Porque ele surge para notificação de Covid, tá? De Covid-19. Mas hoje em dia, já Chagas crônico, que foi uma das últimas doenças a entrar na notificação, é uma doença de notificação semanal, e Monkeypox, que é uma doença de notificação imediata, já são, as fichas de notificação já alimentam o ESUS Notifica e não o SINAM, tá? Não deixa de ser uma doença de notificação compulsória, não deixa de ser o Ministério da Saúde que vai receber essas informações, só que recebe através desse sistema próprio que é o SUS Notifica. E existe um outro sistema chamado CIVEP Gripe, que é vinculado à Vigilância Sentinela de influenza e que é onde ficam as notificações de síndrome respiratória aguda grave. Seja síndrome respiratória aguda grave de pacientes hospitalizados ou casos de óbitos que acontecem inclusive fora do hospital. Tá? Então, SRAG hospitalizado e SRAG que levou a óbito, mesmo fora de hospital, vai alimentar o CIVEP Gripe. Então, veja que o sistema de notificação, ele é um sistema, ou de vigilância em saúde, a partir dos sistemas de dados, é um sistema complexo, tá? Que envolve não só a base de dados SINAM, mas também outras bases essa notificação é feita de acordo com o agravo, a doença ou o evento que vai direcionar para uma base ou para outra. Tá? É importante a gente entender essa complexidade. A gente tem atualmente 53 doenças, eventos e agravos de notificação compulsória, 21 são semanais, 32 são de notificação imediata. E a gente vai, eu selecionei aqui para vocês, para ficar um pouco mais didático, os grupos de notificações imediatas e a gente vai revisar também os agravos, doenças e eventos de notificação semanal para que a gente consiga responder todas as perguntas sobre esse tema, tá bom? Primeiro, quais são os critérios para a inclusão de doenças, agravos e eventos? Eu, inclusive, participei, antes da pandemia, de um grupo de pessoas que foi consultada para a inclusão de novos doenças, agravos e eventos de notificação compulsória. Então, isso é feito a partir da consulta, que é coordenada pela Secretaria de Vigilância em Saúde, para a opinião de especialistas, tá? E sempre dialogando com municípios e estados e analisando a situação epidemiológica do país. Tá? Normalmente, essa inclusão ela estabelece critérios. Esses critérios eles são didáticos. Na prática, quando eu fiz a proposta de inclusão ou de retirada, eu não olhei esses critérios. Os critérios eles são, do ponto de vista acadêmico, são uma forma de você retratar didaticamente aquilo que deve ser levado em consideração quando alguém propõe com fundamento a inclusão de um agravo, uma doença ou um evento. Tá? E vale a pena a gente conhecer porque isso cai em prova, mesmo que na prática isso não seja visto ou não existe de maneira normativa a necessidade de passar por esses critérios aí. Mas vale a pena conhecer para fins de prova. O primeiro critério é a magnitude. Magnitude diz respeito ao quanto existe de prevalência, incidência, mortalidade, letalidade relacionada com essa doença, esse evento ou esse agravo. Tá? Então, a magnitude diz respeito aos indicadores de morbidade e os indicadores de mortalidade. Tá? A segunda é a transcendência. A transcendência é o quanto aquela doença ela transcende a questões de saúde propriamente ditas, mas ela vai impactar social e economicamente a sociedade. Tá? É a transcendência do aspecto único de saúde, tá? Para a área econômica e social. Outro aspecto é o compromissos internacionais. Então, se o mundo ele estabelece um compromisso por meio da OMS de fazer a erradicação de uma doença X,
Isso exige que os países tenham notificação para essa doença X, para se entender como que essa doença está se comportando no mundo. As áreas que são mais vulneráveis, as áreas que precisam de maior apoio, etc., para a erradicação. Então, compromissos internacionais podem balizar per si, unicamente, a inclusão de doenças, eventos e agravos, tá? Nessa lista. Quarto é o potencial de disseminação, ou a transmissibilidade. Tá? Lembrando que essa transmissibilidade, a gente já viu, tem a ver com o número de reprodução basal ou efetivo. Tá? As características intrínsecas do patógeno, como infectividade, patogenicidade, virulência, não são critérios, tá? São critérios indiretos, porque isso aqui influencia na taxa de transmissibilidade, no número de reprodução basal. Mas não são critérios em si para a inclusão de doenças, agravos e eventos. Já caiu em prova, então infectividade, patogenicidade, virulência, mesmo que isso sejam variáveis relacionadas com a transmissibilidade, não são critérios em si. A transmissibilidade é que é, tá bom? Vulnerabilidade também é um critério. A vulnerabilidade de quem? Da sociedade, em relação a essa doença. É uma doença que tem vacina e, portanto, diminui a vulnerabilidade social? É uma doença que não tem vacina? Ela gera imunogenicidade? Não gera. Né? Isso é um critério. Quanto maior a vulnerabilidade social para essa doença, para esse evento, para esse agravo, maior a necessidade de ele ser de notificação compulsória, porque tem um impacto maior na saúde pública. Tá? E, por último, a ocorrência de emergências de saúde pública, epidemias e surtos como consequência desse patógeno. Tá? Isso a gente vai ver por quê. Isso aqui tem a ver com o Regulamento Sanitário Internacional. Tá? Ele exige que os países, isso comunica-se com compromissos internacionais, né? Porque o regulamento exige que os países também façam notificações internacionais da ocorrência de emergência de saúde pública, epidemias e surtos. Então, se o patógeno tem esse potencial, ele precisa ser notificado para o país para que o país notifique internacionalmente para a Organização Mundial de Saúde. Ok? Então, vamos lá. Primeiro grupo que eu queria que vocês conhecessem de doenças de notificação compulsória são os acidentes. Tá? Os acidentes incluem suspeitas de acidentes, tá? Eles são de notificação imediata. E imediata para quem? Para a Secretaria Municipal de Saúde. Não é para o Ministério da Saúde, não é para a Secretaria Estadual de Saúde. Tá? Quais são os acidentes? Primeiro, acidentes de trabalho. Quais são os acidentes de trabalho que são de notificação imediata? Lembrando que inclui suspeitas. Tá? São aqueles que são considerados graves. O que é um acidente grave? É um acidente de trabalho que levou à internação, certo? Ou mutilação. Foi internação de um dia, mas foi internação é considerado grave. Tá? Acidentes fatais ou acidentes que incidem sobre crianças e adolescentes. Notificação imediata para a Secretaria Municipal de Saúde. Acidente por animal potencialmente transmissor de raiva. Olha só, isso é interessante, porque veja, qualquer animal é potencialmente transmissor de raiva, inclusive aqueles de baixo risco. O que é de baixo risco? É coelho, é roedor, tá? Mesmo roedor, rato de esgoto, é considerado de baixo risco, mas quando acontece o acidente por ele é de notificação imediata para a Secretaria Municipal de Saúde, tá bom? Nesse caso, mesmo que seja de baixo risco, se notifica por meio também de uma ficha de atendimento antirrábico humano, tá? Então, mesmo que não haja necessidade de fazer vacina, de fazer fazer administração de soro antirrábico, se faz uma ficha de atendimento antirrábico e se avalia, por exemplo, com base no animal, com base nas lesões, que não se deve fazer o soro, mas a ficha ela é preenchida. Ou não se deve fazer a vacina, mas a ficha ela é preenchida. Isso vai levar a uma notificação que é imediata para a Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Então, na verdade, todos os animais, a princípio, eles podem quando há acidente com esses animais, eles devem ser de notificação, tá? Porque eles podem transmitir a raiva. Acidente por animal peçonhento, idem, tá certo? Agora, há uma exceção. Exceção para a notificação imediata, tá? Porque é de notificação, mas é semanal. Que são os acidentes de trabalho com material biológico, tá? Isso é de notificação semanal. Então, um acidente no laboratório, um acidente no posto de saúde com material biológico, notificação não é imediata, ela é notificação semanal. Vimos esse bloco? Vamos para o próximo? Olha só. O próximo grupo de agravos de notificação compulsória, que vale a pena a gente ressaltar, olha aí a dica que a gente está dando, tá? São as notificações de casos de violência. Tem bancas que perguntam preponderantemente questões sobre notificação de violência doméstica e violências interpessoais, tá? E nesse caso, a portaria que estabelece a lista, ela é muito clara em dizer que essas notificações são semanais, tá?
E inclui, obviamente, suspeitas. Isso é regra para todo tipo de doença, agravo e evento de notificação compulsória. Tá? A gente tem 4 grupos que têm normas específicas de notificação, e a gente vai rever esses aí. Tá? E vamos aprender essas normas aí, do que a gente chama de notificação externa. São as normas específicas de notificação externa. O que é notificação externa? Seria uma notificação que ela é para órgãos que estão fora do sistema nacional de agravos de notificação. Tá? Órgãos alheios ao Ministério da Saúde no sistema de notificação desses agravos. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele estabelece a obrigatoriedade da notificação externa para o Conselho Tutelar quando a violência é cometida contra crianças e adolescentes. Tá? Isso está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Outro grupo populacional que é específico são as pessoas com deficiência. Nesse caso, a gente precisa sim notificar a autoridade policial para o Ministério Público e, quando houver, Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Isso faz parte da normativa específica para pessoas com deficiência. E essas normativas são reiteradas em normas do próprio Ministério da Saúde, que remete à obrigatoriedade do profissional de saúde a fazer essa notificação externa, remete a essas normas específicas de cada grupo. Tá? Para os idosos também, existe uma obrigatoriedade do profissional de saúde de fazer a notificação externa, tá? Para a autoridade policial, para o Ministério Público e ou Conselho da Pessoa Idosa quando houver. Lembrando que a notificação externa, ela não prescinde, não faz prescindir a notificação para o órgão de vigilância epidemiológica, por meio do Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação. Tá? Então existe a notificação para o SINAM, além da notificação externa para esses grupos específicos. E vale a pena ressaltar, porque houve uma mudança recente no caso de notificação externa de violência contra a mulher. Quando eu falo mulher, eu estou especificando mulher adulta, porque se for uma mulher adolescente ou criança, vai para o Conselho Tutelar. Tá? No caso de mulher adulta, é obrigatória a notificação, além do SINAM, mas uma notificação na forma de denúncia para a autoridade policial em até 24 horas. Isso se deve a uma mudança recente em 2001, a portaria do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde estabeleceu para fins de redução de violência contra a mulher. Isso é importante num país que é o 5º país com maior índice de feminicídio do mundo. Tá? Então, para reduzir, é preciso fazer a denúncia para a autoridade policial. Isso não significa que o médico, ou a equipe multiprofissional, vai, junto com a mulher, fazer a denúncia e obter o boletim de ocorrência. Não, mas precisa sim avisar. Tá bom? Quando não se avisa, o Estado tem a obrigação de avisar, de fazer a denúncia, diante da notificação que recebe de violência contra a mulher, obtida através do SINAM. Tá? Então, isso é muito importante, tem caído em provas recentemente, porque é uma mudança muito recente. Antes não havia essa necessidade. Tá? E por último, vale a pena ressaltar essa exceção. Quando a violência ela for sexual, quando a violência for uma tentativa de suicídio, portanto, uma violência auto-infligida, não é de notificação semanal, como acontece com esses casos aqui, tá? É sim de notificação imediata. Muito importante essa exceção. Destacar algumas doenças e eventos de notificação compulsória que são imediatos e que eu acho que tem potencial maior de cair em prova. Primeiro, a última doença incluída, que foi o monkeypox. A gente vive no mundo uma epidemia em vários países, não é uma pandemia, tá? Não foi caracterizada ainda como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, mas é uma epidemia em vários países. Isso fez com que houvesse a inclusão em 2022, na última lista de doenças agravos de notificação compulsória, tá? O monkeypox como de doença de notificação imediata. Em 2022, houve a inclusão do bloco COVID, também para notificação imediata. O que é o bloco COVID? Uma síndrome gripal por suspeita de Covid, e aí que é complicado, porque veja, na vigência de uma epidemia de Covid, qualquer síndrome gripal, ela pode ser suspeita de Covid, tá? Mas normalmente se estabelece como uma síndrome gripal suspeita de Covid quando há uma evidência de contato com alguém, tá? Nos últimos 7 dias, que tenha confirmação ou que tenha suspeita de Covid, tá? A confirmação de Covid-19, tá? Ou a suspeita de Covid-19 é também notificada, assim como uma síndrome respiratória aguda grave causada por SARS-CoV, MERS-CoV ou SARS-CoV-2. Tá? Então, lembrando, aqui significa notificação para o SINAM. A SRAG já era notificada pelo CIVEP Gripe. Tá? Então, aqui
existe um estabelecimento em 2002 da obrigatoriedade de notificação também para o SINAM, além do CIVEP e gripe, tá? E a síndrome inflamatória multissistêmica no adulto ou na criança também passou a ser de notificação imediata. Repetindo, síndrome gripal por suspeita de Covid, suspeita de Covid-19, ou caso confirmado de Covid, SRAG, seja pelo coronavírus SARS-CoV-2 ou SARS-CoV-1 ou MERS-CoV, tá? E a síndrome inflamatória multissistêmica em adulto e criança são de notificação compulsória imediata. Entre as doenças exantemáticas, nós temos 3 que são de notificação compulsória imediata, tá? Sarampo, rubéola e varicela. No caso de varicela, só casos graves de varicela ou óbito são de notificação imediata. Eu gosto de falar isso porque as demais doenças exantemáticas não são de notificação, tá? Principalmente quando eu falo aqui de doença exantemática, eu estou falando de doença exantemática mais típica da pediatria, tá? Então, por exemplo, Coxsackie vírus, que causa a síndrome mão-pé-boca. É uma doença exantemática, normalmente lactentes, né, mais frequentes até os 5 anos de idade. Isso não é de notificação, nem imediata nem semanal. As que são de notificação são sempre imediatas e são 3. Sarampo, rubéola e varicela. Varicela só em caso grave ou óbito, tá? A influenza também é de notificação compulsória imediata, mas só quando ela é causada por um novo subtipo viral. Ou seja, com um subtipo que não é aquele sazonal, que é esperado que se encontre, tá? Aí é de notificação imediata. Tudo bem? Esse é um bloco de notificações imediatas que eu acho que é importante também. E agora, vale a pena lembrar que tem algumas situações ou eventos, tá, que são de notificação imediata e que vale a pena vocês conhecerem. Primeiro, como eu já tinha falado lá, a exigência do Regulamento Sanitário Internacional, situações de epidemias e surtos ou de eventos inesperados por qualquer causa. Surgiu um evento inesperado que afeta a saúde local, isso deve ser notificado, notificação imediata, tá? Um surto de qualquer doença, como por exemplo doença diarreica aguda, precisa ser notificado, porque é um surto, é uma epidemia, tá? 2. Doenças febris hemorrágicas, tá? Ebola, Marburg, nós não tivemos ainda no Brasil, mas no Brasil tem o vírus sabiá, que é uma febre hemorrágica típica brasileira, tá? Que tem altíssima letalidade. Se acontecer um caso, deve ser notificado, tá? Mesmo que ele não tenha levado a óbito, foi confirmado que é vírus sabiá, é uma febre hemorrágica, precisa ser notificado imediatamente. Doenças com suspeitas de disseminação intencional, então um ataque biológico, por exemplo, um bioterrorista com antraz, mesmo que seja um único caso, é uma doença que foi causada por disseminação intencional, deve ser notificado, tá? E eventos adversos graves ou óbitos relacionados à vacinação. Também uma doença, ou um caso, um evento, né, de notificação compulsória imediata. Esses 4 eventos aqui são importantes, tá? Eventos / doenças, né, são importantes de vocês gravarem, porque são de notificação imediata. E com isso, a gente vai trabalhar agora, vai lembrar vocês, vai ressaltar quais são aquelas doenças de notificação semanal, tá? Que são as seguintes, tá? Vale a pena a gente se lembrar. Acidente de trabalho com material biológico, que é exceção no caso de acidentes, tá? A dengue, só que dengue não óbito é notificação semanal, tá? Entre as arboviroses, a dengue óbito é de notificação compulsória imediata. Doença de Chagas crônica, tá? A gente viu, ela é notificada no SUS, tá? E exige a confirmação. É um dos exemplos de doença que foge à regra, porque aqui exige a confirmação da doença para que haja notificação, tá? Doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a doença da vaca louca, em humanos, obviamente, isso precisa ser notificado, com notificação apenas semanal. No caso de Zika, então a gente vai ver aqui as arboviroses, veja. Na dengue, só a dengue não óbito, que é notificação semanal. No caso de Zika, é a doença aguda, tá certo? Ou a doença congênita. Se for Zika em gestante ou Zika óbito, precisa ser notificação imediata. Esquistossomose é uma ose de notificação semanal. Febre chikungunya, ela vai ser de notificação semanal quando for em áreas de transmissão e não tiver óbito. Quando a chikungunya for fora de áreas de transmissão, ou seja, novas áreas sendo acometidas, quando a chikungunya levar a óbito, vai ser de notificação imediata. Então veja que as arboviroses, dengue, chikungunya, Zika, elas podem ser de notificação imediata ou semanal. Vai depender das características dela para a gente definir, tá? A hanseníase, assim como a tuberculose, são de notificação semanal. Vamos continuar com a lista. As hepatites virais são de notificação semanal.
HIV e AIDS, mesmo que seja por transmissão vertical ou em gestante, é notificação semanal. Uma intoxicação exógena, por exemplo, intoxicação por chumbo, tá? É de notificação semanal. A leishmaniose, assim como a extossomose, são oses de notificação semanal. Nesse caso, os dois tipos, tanto a leishmaniose tegumentar ou visceral, vão ser de notificação semanal. A malária na região amazônica, uma região em que a malária é endêmica, a gente vai ter notificação semanal. A malária em regiões não endêmicas vai ser, ou fora da região amazônica, vai ser de notificação imediata. É preciso uma ação imediata do poder público para tentar isolar aquela área que está tendo, nova área que está tendo malária, né? Para evitar que se torne endêmica nessa nova área. O óbito infantil ou materno é um evento de notificação semanal. Tá? A Secretaria Municipal de Saúde Estadual vão ter que informar o Ministério da Saúde em caráter semanal. A sífilis, em qualquer situação, que é a sífilis congênita ou gestante, que exige notificação, ela precisa ser de notificação semanal. Ok? A sífilis, que não é congênita e que não é em gestante, não precisa ser notificada. Toxoplasmose, assim como a gente viu a leishmaniose, extossomose, é de notificação semanal. Seja ela gestacional, seja ela congênita. A tuberculose é mais uma ose de notificação semanal. Vejam que a maior parte das oses são de notificação semanal, mas não são todas, tá? E a gente viu a violência doméstica e outras violências, com exceção da violência sexual e tentativa de suicídio, isso aqui é uma revisãozinha, tá? Também precisam ser de notificação semanal. Vamos terminar esse bloco com essa pergunta? Olha só, o sistema de notificação de agravos, o sistema de informação de agravos de notificação, faltou o nacional aí, né? Que é o Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação, que é o SINAM, foi desenvolvido na década de 1990 com o objetivo de padronizar a coleta e processamento dos dados sobre agravos de notificação obrigatória em todo o território. O SINAM atualmente é alimentado pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória em todo o território nacional. A LDNC. Assinale a alternativa em que todas as doenças pertencem a essa lista, tá? Então não está perguntando se é semanal ou imediata, não. Doenças que estão na lista, seja semanal ou seja imediata. Faz um pausa, tenta responder aí. Letra A. Diabetes a gente sabe que não está. Tá? Letra B. A gente viu que tuberculose está, hanseníase está, dengue está, malária também está. Dengue a gente viu que tem condições para estar, ser imediata ou semanal, e malária também pode ser imediata ou semanal. Tá? Vamos lá. Letra C. Difteria. A gente sabe que está, hanseníase está, malária está, amebíase não está. Letra D, tétano está, difteria está, dengue está, cachumba não está. Letra B, a resposta da questão. E questão da Universidade Federal do Maranhão 2021, assinar a alternativa correta em que todos os agravos são de notificação compulsória imediata, que é outro tipo de questão. Perguntar quais são as notificações semanal, quais são as notificações imediatas. Vamos tentar ver, a partir do que a gente viu aqui na aula, os blocos que eu acho das doenças de notificação que tem mais probabilidade de cair em prova. Olha lá. Vamos lá. Letra E. Tuberculose a gente viu que é. Tuberculose a gente viu que é de notificação semanal. Tá? Então isso aqui já corta. Caso de dengue a gente viu que é notificação semanal. Só vai fazer óbito como imediato. Tá? Hanseníase a gente viu também que é semanal. Letra C. Leishmaniose visceral, a gente viu que é semanal. Síndrome respiratória aguda grave, a gente viu que é imediato quando está associado a um coronavírus, né? E tuberculose a gente viu que é semanal. Letra B. Acidente por animal peçonhento, a gente viu sim que é imediato, tá? Óbito por dengue a gente viu que é imediato. Sarampo é uma das doenças glantemáticas também que é notificada. Notificação imediata. Letra B é a resposta da questão. Óbito por dengue é imediato, só os casos de dengue que são semanais, né? Letra A, caso de dengue que não seja óbito vai ser semanal. Hanseníase a gente viu que é semanal. Eventos adversos pós-vacina é sim imediato. Letra B é a resposta da questão.